Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quem está feliz de estar aqui hoje? Glória a Deus. Irmãos, usem sempre um esboço de papel. Graças a Deus eu sou adepta ao papel, meu celular acabou de queimar ali. Se fosse o esboço digital, estava na mão agora. Mas amém, Deus sabe de todas as coisas. Vamos abrir nossa Bíblia, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Quem for achando pode ficar de pé para a gente fazer a leitura da palavra e logo após a nossa confissão de fé. Na verdade, nossa confissão de fé e logo após a leitura da palavra, amém? Vamos ficar de pé. Amém. Glória a Deus. Levante sua Bíblia o mais alto que você puder. Quem não trouxe Bíblia, pega uma caroninha aí com o irmão. E vamos proferir a nossa confissão de fé no 3. 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e que o meu coração está receptivo e que eu estou pronta para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei a mesma. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Todos acharam? Vamos fazer a leitura, amém? Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Podem se sentar em nome de Jesus. Irmãos, eu vou me hidratar um pouquinho durante a pregação, por algumas vezes, porque eu estava tomando um medicamento que ressecou a minha boca, e aí às vezes eu não consigo falar muito, e aí eu preciso ficar hidratando, tá? Então, vou precisar hidratar algumas vezes. Gente, eu confesso que essa palavra me surpreendeu um pouco. Nós que somos cristãos e já temos uma caminhada com Deus um pouco mais longa, já escutamos acerca dessa palavra diversas vezes. Várias vezes nós escutamos pregações sobre Eclesiastes 3. E confesso que o Senhor havia me dado uma palavra, um tema de pregação assim que eu fui convidada para pregar. Mas durante o final de semana passado e durante essa semana, o Senhor ministrou no meu coração que aquela não era a palavra para o momento, mas me encaminhou para essa palavra de Eclesiastes 3. E eu falei para Deus, tá, tudo bem, eu vou levar essa palavra sim, mas o que o Senhor quer falar para a sua igreja? Porque parece que já é uma palavra que todo mundo já ouviu. Nós vamos falar de tempo das coisas. O que o Senhor tem para falar? E aí,
de uma forma muito doce e também de uma forma muito pontual. O Senhor começou a falar ao meu coração e a também tratar as coisas no meu coração. Sabe por quê? Porque quando a gente, na maior parte das vezes, quando a gente sobe aqui para trazer uma palavra para a igreja, o Senhor primeiro trata o nosso coração. O Senhor primeiro começa a ministrar no nosso coração. E quando eu li essa palavra no meu quarto e eu orei ao Senhor, primeiro Ele ministrou no meu coração. E nós vamos entender um pouco do que essa passagem traz para os dias de hoje. Amém? Todo mundo sabe que nós, passamos por períodos na vida. E todo mundo sabe que na vida existem 4 estações: o verão, o outono, a primavera, o inverno. Tá. Mas o que isso tem a ver com a palavra? Tem a ver que, assim como as estações, a nossa vida também tem ciclos. Assim como as estações, que no verão há dias lindos, dias ensolarados, dias alegres, em que as pessoas vão ao parque, em que as pessoas vão desfrutar de um dia em que pode, se assentar em uma praça, tomar um sorvete, um dia alegre com a família, com os amigos. Tem também estações na nossa vida que são como o outono, que começam mudanças em nossa vida. No outono as folhas caem, no outono as folhas amarelam, perdem um pouco da cor, mas mesmo assim o tempo não deixa de ser agradável. E aí depois vai passando para a primavera, que é uma das estações mais bonitas do ano, onde floresce, onde também há alegria, um tempo ameno, fresquinho, mas também tem o inverno, onde nós enfrentamos frio, dias nublados, cansaço, talvez até um pouco de preguiça, porque o inverno deixa a gente um pouquinho mais preguiçoso. E enquanto eu estudava acerca dessa palavra, o Senhor começou a ministrar ao meu coração a respeito das estações. Porque nesta palavra diz aqui que há tempo para tudo. E nós sabemos que o tempo de Deus é um tempo determinado. O tempo de Deus é um tempo que já existe. E enquanto o Senhor ministrava, ao meu coração, e eu fazia, o esboço da pregação, o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra: árvore frutífera. E eu falei, tá, Deus, o que tem a ver árvore frutífera com essa palavra? E o Senhor começou a ministrar e falou assim: o que é preciso para que uma árvore frutífera seja plantada? Então eu comecei a pesquisar. Enquanto eu pesquisava, todos os textos e artigos que eu li falavam a mesma coisa. Para que uma árvore frutífera seja plantada em excelência, é preciso que seja na época apropriada. Ou seja, um tempo exato para que aquela árvore frutífera seja plantada. E aí eu falei para Deus, eu acho que eu estou começando a entender o que o Senhor tem para falar. Mas ministra mais, porque ainda preciso de mais. E o Senhor começou a trazer ao meu coração que uma árvore frutífera, ela precisa ser plantada num tempo apropriado para que as raízes dela sejam fortes. Para que quando a árvore começar a crescer, ela tenha força para gerar frutos em abundância. E não apenas fruto em abundância, mas também frutos de qualidade. E aí, enquanto isso era ministrado ao meu coração, eu falei,
Senhor, verdade. Olha como isso é parecido com a nossa vida. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo em que nós estamos felizes, alegres. Há um tempo em que nós conseguimos apresentar frutos diante do Senhor. Há momentos em que os ventos começam a vir sobre nós e aí realmente as coisas começam a ficar mais difíceis. Mas o que faz com que a gente permaneça firme? As raízes que nós criamos em Cristo. As raízes que nós criamos em Cristo faz com que nós tenhamos uma vida que, por mais que passe por estações, por mais que passe por incertezas, ainda assim, quando estamos enraizados em Cristo, nós conseguimos oferecer a Ele frutos de qualidade. Nós estamos na terra para isso. E enquanto eu li essa palavra, relia, o Senhor começou a ministrar ao meu coração. E quando eu li o primeiro versículo, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Como é difícil confiar que existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Como é difícil entender que há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para amar, há tempo para odiar. Por quê? Porque nós temos mania de atropelar as estações das nossas vidas. E assim como uma árvore frutífera, se ela não for plantada no tempo adequado, nós, se não formos enraizados em Cristo, não daremos os frutos necessários. Se nós atropelarmos as estações das nossas vidas, nós não completaremos a boa obra do Senhor, aquilo que Ele designou para a nossa vida. E essa passagem, eu quero poder tratar dessas 4 estações. Eu quero poder tratar nessa noite com você do inverno. Eu quero poder tratar nessa noite com você do outono. Eu quero poder tratar com você nessa noite sobre a primavera. E eu também quero tratar com você nessa noite sobre o verão. E às vezes você pode olhar para mim e falar assim: Rafaela, tá, mas o que você vai tirar disso? Assim como eu fiquei surpresa, eu acredito que você também possa ficar nessa noite. Eu quero começar pela estação do inverno. O inverno é uma época fria. É uma época de solidão, às vezes de solitude, na qual você escolhe ficar sozinho. No inverno tem dias nublados, os dias são mais curtos, as noites são mais longas. E parece que o frio, a cada hora que chega, mata um pouquinho do calor que a gente tem dentro do peito. E aí, enquanto eu li essa passagem, o Senhor falou ao meu coração a respeito de: quando nós estamos na estação do inverno da nossa vida, o Senhor quer tratar o nosso interior. Durante o inverno da nossa vida, o Senhor quer falar aos nossos corações a respeito da intimidade com o Senhor. É tempo de se achegar ao Senhor. É tempo de estar em intimidade com Ele. É tempo de se recolher um pouco mais no seu quarto, buscar mais a Deus, entregar ao Senhor nossos medos, anseios, necessidades. E por mais que a gente comece a passar por essas tempestades da vida, né? Por mais que a gente comece a enfrentar esses dias nebulosos, gelados,
A gente precisa ter a firme convicção em quem nós temos crido. Porque eu olhar para você e dizer assim, ó irmão, acredite que há um tempo para todas as coisas. Independente do que você esteja passando, o Senhor vai reverter essa situação. Mas, se eu estiver em uma estação melhor que a sua, para mim é fácil falar. Mas se você estiver numa situação de inverno, facilmente você cai na armadilha de desacreditar que o Senhor é capaz de mudar as situações. Enquanto a gente está nesse período de inverno, que o medo assola o nosso coração, que às vezes a gente vê outras pessoas alcançando coisas que nós queríamos alcançar, ou que problemas que nós nem imaginávamos existir começam a assolar a nossa alma. Se nós não nos achegarmos a Cristo e não nos derramarmos diante da presença dele, não há inverno que a gente suporte. Mas quando nós colocamos o Senhor no centro da nossa vida, quando a gente diz para Deus, Deus, eu estou passando sim por momentos turbulentos, por dias nublados, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei no Deus que eu aceitei, eu sei no Deus que morreu por mim naquela cruz, eu sei tudo que o Senhor pode fazer na minha vida. Quando a gente se entrega para Cristo, mesmo nos dias mais difíceis da nossa vida, as outras coisas que são determinadas para nós se achegam até nós. Sabe, muitas das vezes a gente olha para algumas situações e acredita que o Senhor nos esqueceu. A gente olha para algumas situações e fala, mas não tem mais jeito. Isso aqui já deu errado. Isso aqui já não é mais para mim. Mas o Senhor, Ele é um Deus do impossível. Um Deus que transforma situações. Um Deus que restaura corações. Um Deus que faz o inverno retornar ao verão, à primavera. Um Deus que é capaz de mudar as estações da nossa vida. Um Deus que é capaz de transformar a nossa mente. Que é capaz de transformar o nosso coração, o nosso espírito. Um Deus que é capaz de fazer tudo aquilo que nós pensamos e infinitamente mais. Sabe, quando eu penso na estação do inverno, eu me lembro do que Tiago diz na palavra dele, né, no livro de Tiago, que diz que se achegue a Deus e Ele se achegará a vós. O inverno é um tempo de você se achegar a Deus. É um tempo onde você precisa se derramar na presença de Deus, clamar pela presença dEle, se entregar, falar, Senhor, eu quero algumas coisas, mas o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Senhor, eu tenho os meus planos, mas não é agora que o Senhor vai fazer, é no tempo determinado em que o Senhor escolheu para mim. Teve uma época, assim que eu formei, eu vim para Boa Esperança. Não vou falar sobre mim, mas é bem rápido. E eu não conseguia nenhum emprego. Era assim, parecia piada. Toda prova que eu prestava, reprovada. Todo emprego que eu buscava, você não passou da entrevista. Aquilo foi começando a assolar o meu coração. Aquilo foi começando a me deixar triste. Porque eu falei, Deus, o Senhor me conhece. Eu te sirvo. Por que eu não estou conseguindo uma coisa simples, que é trabalhar? Eu só quero trabalhar. Então, o Senhor, Ele abriu uma porta de emprego para mim, que graças a Deus, trabalho lá até hoje. Mas, no tempo determinado, ou seja, este ano, o Senhor trabalhou na minha vida de uma forma extraordinária. O Senhor abriu portas que eu nunca havia imaginado que Ele abriria. O Senhor me entregou aprovações que eu nunca imaginei que eu conseguiria. Por quê?
Porque não há inverno na sua vida que Jesus não possa transformar. Não há problema na sua vida que Jesus não possa entrar e mudar a situação. E enquanto eu lia, quanto mais eu lia a respeito do tempo, mais o Senhor ministrava ao meu coração. E aí eu falei, ok, Senhor, entendi que o inverno é um tempo de se achegar ao Senhor, que é um tempo, de maturidade, porque quando a gente passa por dificuldades na vida, a gente amadurece muito e a gente também amadurece em Cristo, porque a gente busca mais, a gente ora mais, a gente lê mais a palavra e isso vai nos amadurecendo. Mas, o que o Senhor tem para falar a respeito do outono? E o Senhor começou a falar no meu coração, olha, você passou pelo inverno, e aí chegou o outono. O outono ele não é tão frio quanto o inverno, mas ele também é um tempo que também não é tão calor. E aí o que acontece? Transições. As folhas começam a cair, a amarelar, e as flores começam a serem jogadas ao chão. Quando eu olho para essa estação, eu entendo que o outono da nossa vida são momentos de transformações em nós. Que é um momento em que nós entregamos tudo que somos ao Senhor e Ele entra dentro de nós para poder transformar. Às vezes nós nos apegamos a bagagens que não são bagagens que o Senhor tem para aquele tempo da nossa vida. Às vezes a gente se apega a um relacionamento que está nos puxando para trás, que já não é mais tempo de estar na nossa vida. Às vezes a gente se apega a um emprego que não é mais tempo de estar na nossa vida. Às vezes a gente se apega a pessoas que o ciclo já se encerrou. E sabe uma coisa que eu aprendi? Que quando o Senhor encerra um ciclo na minha e na sua vida, não há nada que eu e você possamos fazer para que aquilo volte a frutificar. Para que aquilo volte a gerar unção. Quando o Senhor encerra um ciclo na nossa vida, quando Ele nos pede algo e a gente entrega para Ele, aquilo não pode mais voltar a frutificar, porque foi encerrado aquele tempo. Como é difícil se despir de coisas que estão dentro de nós. Como é difícil se despir de pecados que estão intrínsecos na nossa alma, pecados que estão de estimação na nossa estante. Como é difícil se desfazer de coisas que nos puxam para trás. Parece até um imã. Quanto mais me puxa para trás, mais eu quero. Quanto mais me atrapalha, mais eu vou. O Senhor está pedindo, deixa eu renovar tuas folhas. Deixa eu trazer novas flores, novos frutos. Deixa eu agir no seu coração. E a gente está lá, se apegando às coisas que o Senhor já não quer mais para a nossa vida. A coisas que já cessou o tempo. E assim como o Senhor nos tira, algumas coisas na estação da primavera, Ele não nos deixa sem nada. Porque aí, assim que as folhas caem e as árvores ficam todas despidas, o tempo passa. E aí chega a outra estação. As árvores voltam a florir, com flores novas, com frutos novos, com cores novas. Tudo começa a ficar mais vivo. E aí na primavera é o tempo em que nós precisamos expressar gratidão a Deus.
Sabe por quê? Porque quando a gente passa por transições na nossa vida, quando a gente passa por momentos da nossa vida difíceis, a gente começa a pensar que aquilo nunca vai acabar. A gente costuma pensar que chegou ao fim. E aí, quando as nossas árvores voltam a florescer, a gente se esquece de agradecer ao Senhor que nos sustentou em todos os processos. A gente começa a ficar mais afastado, quando na verdade, na primavera, a gente precisa se achegar a Deus, a gente precisa agradecer e externalizar toda a gratidão do nosso coração por Ele ter nos resgatado, por Ele ter nos salvado, por Ele ter nos dado um tempo de vitória, um tempo de restauração, de transformação, um tempo de agradecer e entender as coisas que aconteceram no passado. Porque a gente só consegue ser grato de verdade quando a gente entende que as coisas que nós passamos na vida é para glorificar o nome do Senhor, que em tudo há virtude, que em tudo há sabedoria, que em tudo há algo para aprender, algo para te transformar, algo para te santificar. E quando eu penso nisso, eu me lembro de um versículo que fica em Jó 14, que para mim é um dos versículos mais bonitos da Bíblia. Que tem tudo a ver com essa estação da primavera das nossas vidas, quando as coisas começam a brotar novamente. Em Jó, capítulo 14, diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Uau! Ainda que as nossas raízes venham a se apodrecer, aos cheiros das águas do Senhor, elas voltam a brotar. Ainda que as folhas e as flores morram, ainda que a gente enfrente dificuldades, ao cheiro das águas do Senhor, as coisas voltam a ter vida, as coisas voltam a frutificar. Só é preciso o cheiro das águas. A palavra não diz nem que é preciso as águas passarem. Olha que coisa tremenda, que Deus absurdo, que coisa maravilhosa. Nós servimos a um Deus que, ao cheiro das águas, é capaz de mudar a nossa vida. Nós servimos a um Deus que, se nós clamarmos e suplicarmos, Ele transforma as nossas vidas. Nós servimos a um Deus que sabe exatamente de todas as coisas que nós precisamos a cada tempo da nossa vida. Se hoje você não tem aquele emprego que você sonhou um dia, é porque ainda não é tempo. Se hoje você ainda não tem aquela casa que você tanto sonhou um dia, é porque ainda não é tempo. Se hoje você ainda não tem aquele casamento que você tanto deseja, é porque ainda não é tempo. Se você ainda não tem aquele ministério que você fala, Senhor, eu nasci para fazer isso, ainda não é tempo. E uma coisa que eu aprendi com o Senhor, o tempo dele não é o meu tempo. E se eu forçar as estações da minha vida, os frutos serão amargos. Quando a gente força momentos e situações da nossa vida, quando a gente força tempos da nossa vida que não estão condizendo com o tempo do Senhor, a gente se estribica. Não sei se vocês conhecem a palavra estribica. A gente passa vergonha. Mas quando nós sabemos
nos achegar a Deus, quando nós sabemos nos derramar a presença de Deus e esperar pelo tempo dele, as coisas nascem, florescem, são restauradas na nossa vida. Jesus é capaz de fazer com que todo o nosso pranto, que toda nossa alegria seja transformada. E sabe o que eu não entendo na primavera? Que Satanás, ele não quer as coisas que nós temos. Porque às vezes quando a gente passa umas tribulações, aí algumas coisas começam a ser arrancadas da nossa vida, sabe? Umas pessoas começam a ficar pra lá, uns trenzinhos pra cá. A gente fala, nossa, Deus está me castigando, não tô aguentando. Mas sabe qual que é a verdade? O Senhor não está te castigando. Satanás, ele não quer as coisas que você tem. Satanás quer a sua alegria. E alegria, a Bíblia nos ensina que não é apenas um momento de bonança. Nós precisamos estar contentes em todo o tempo. E aí, quando o inimigo consegue nos tirar a alegria, a gente perde a nossa força, porque a palavra nos diz que a alegria é a nossa força. Que a alegria no Senhor é a nossa força. E aí, quando o tempo passa, as estações mudam, a gente chega numa estação linda, que é o verão. Os dias começam a florescer, né? Dias lindos, ensolarados, assim como eu disse no começo, a gente começa a ficar muito feliz, e aí a gente pode ir passear, pode ir para o parque, pode fazer várias coisas. E isso não é errado. Porque assim como nós passamos por momentos difíceis, a gente também precisa apreciar os bons momentos. Não é pecado. Mas a gente precisa tomar cuidado. Porque na maior parte das vezes, o verão nos traz distrações. E isso, na nossa vida espiritual, também acontece. Quando as coisas começam a ficar boas, tranquilas, a gente começa a se distrair com coisas que não são da vontade de Deus. A gente começa a se perder em coisas que não é do agrado do Senhor. A gente começa a se distrair e a perder o foco do que realmente importa. A perder o foco de que nesta terra nós estamos ainda com tempo de se achegar a Deus, ainda com tempo de buscar a Deus, ainda com tempo de fazer a vontade de Deus. E aí a gente começa a transformar aquilo que era uma bênção na nossa vida em maldição. Aquilo que era para te fazer a chegar mais a Deus, começa a te afastar de Deus. Então, quando nós estamos nesse tempo da nossa vida, é preciso, é necessário se atentar que é um momento de alegria, mas é um momento de também se achegar a Deus. Que é um momento em que você colhe os frutos plantados com pranto. Mas que se você não souber administrar, eles começam a apodrecer. Então, irmãos, nessa noite, que você possa refletir em qual estação da sua vida você está. Qual que é o tempo que você tem vivido? Você tem vivido um tempo de alegria, um tempo de tristeza, um tempo de bonança, um tempo de aperto, um tempo de amar, um tempo de odiar, um tempo em que você consegue perdoar, um tempo em que você não consegue perdoar? Qual é o tempo que você tem vivido? Qual é a estação que assola a sua vida? Eu sei qual é a estação que assola a minha vida,
Mas eu não sei qual é a que assola a sua vida. Mas o Senhor sabe. Rafaela, ok, você falou sobre isso, entendi que existem as estações, um tempo para todas as coisas. Mas resuma essa pregação em uma só palavra, em uma só frase. Sabe o que eu tenho para dizer? Não importa a estação em que você está hoje. Eu conheço alguém que é capaz de fazer muito mais, que é capaz de fazer com que você passe por essa estação, louvando e sorrindo. E essa pessoa é Jesus. Não importa a estação que você está enfrentando na sua vida, Jesus é a verdade, Jesus é a palavra, Jesus é o caminho, Jesus é tudo. Quando nós entendemos isso, a gente começa a passar pelas estações da vida com mais amor, com um olhar mais fraternal, com um olhar mais humilde. Porque há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Nessa noite, irmão, como disse, eu não sei o que se passa na sua vida. Eu não sei qual estação você está enfrentando. Mas eu sei que o Senhor pode muito mais. Eu sei que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo Senhor da primavera, Ele é o mesmo Senhor do outono, Ele é o mesmo Senhor do inverno, Ele é o mesmo Senhor do verão. Ele é imutável, Ele é soberano, Ele é transformador, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Independente da estação em que você passa na sua vida, o Senhor já abriu um caminho sobre as águas. Independente da dor que você vive no teu íntimo, o Senhor já trouxe cura. O Senhor, Ele enxerga o tempo à frente do nosso. A gente só consegue enxergar o agora. A gente só consegue enxergar esse momento. Mas o Senhor já sabe o que vai acontecer na sua vida daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, até que você esteja na glória com Ele e até mesmo como será a sua eternidade. Como não confiar em um Deus desse? Como não descansar em um Deus desse? Como não confiar e acreditar que o Senhor está cuidando de tudo? Meu Deus, é tremendo quando a gente olha para um Deus que faz de estéreos ter filhos. É tremendo quando a gente olha para um Deus que abre caminho sobre as águas. É tremendo quando a gente olha para um Deus que transforma a vida, que transforma coração, que transforma estações. É um Deus que nos rasga ao meio. É um Deus que nos rasga no mais íntimo, que abre o nosso coração, esquadrilha toda a nossa alma e fala assim: ó, isso aqui não presta, isso aqui não é tempo mais de estar na tua vida, isso aqui você lança fora, isso aqui você pega para você. É um Deus que te rasga no meio, mas é um Deus que também te restaura. É um Deus que vem com o tempo de transformação sobre nós, quando é o tempo exato para agir.
O mesmo Deus que te fere é o Deus que te cura. O mesmo Deus que te tira é o Deus que te devolve. O mesmo Deus que fez ontem é o Deus que fará hoje e amanhã. Que nessa noite você possa se colocar de pé. Que você possa dizer ao Senhor assim: Deus, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo para nascer, há um tempo para morrer, há um tempo para plantar, há um tempo para colher, há um tempo para chorar, mas há um tempo para sorrir, há um tempo para odiar, mas há um tempo para amar, há um tempo para não perdoar e um tempo para perdoar. Mas que nessa noite você possa pedir ao Senhor para te ensinar a descansar, aguardando o tempo determinado por Ele. Que o momento de espera seja um momento em que você se achegue mais perto de Deus. Que o tempo de espera, o tempo de dias nublados, de dias cansados, ou de dia ensolarado, de dia florido, seja tempo de você voltar os seus olhos para o autor e consumador da vida, para aquele que se entregou por você numa cruz, para aquele que se entrega para você todos os dias, quando você se levanta da sua cama e Ele te protege, Ele te livra de todo mal. Ele te traz em segurança para casa, Ele te dá aquela oportunidade de você estar na igreja, que Ele te dá a oportunidade de você se sentar com a sua família, de ter um tempo de qualidade com os seus. Que nessa noite você possa entregar ao Senhor a estação da sua vida e dizer para Ele: Senhor, às vezes eu me avacalho, às vezes eu quero pular algumas fases da vida, mas eu sei que todas elas estão formando o meu caráter, estão aprovando o meu caráter, para que quando o Senhor retornar, eu possa morar contigo na glória.